Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Eu vou começar lendo uma passagem bíblica do Evangelho de São João, tá bom? A passagem que eu vou ler, ela está escrita lá em João, capítulo 14, versículo 21, e diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero que nós possamos entender um pouquinho sobre o quão grande é o amor de Deus e Jesus Cristo por nós. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele trouxe diversos ensinamentos. E um dos maiores ensinamentos que Jesus Cristo nos deu e nos deixou de herança foi que nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Só que nós precisamos compreender que o amor, ele não é um ato egoísta. Principalmente o amor de Deus por nós. Por quê? Ele nos deixou esse ensinamento. E quando eu estou em uma relação com um irmão, com um parente, com uma mãe, uma relação de parentesco, eu não estou falando da relação de homem com mulher ou coisa do tipo, mas eu estou falando da relação de parentesco. Quando nós somente amamos e não somos amados, a outra pessoa está descumprindo o mandamento que Jesus Cristo deixou. Que nós devemos amar uns aos outros. Então, se só eu amo, eu não estou recebendo esse amor de volta, então a outra pessoa está descumprindo esse mandamento. E aí, Deus, ele não precisa que nós amemos ele para que ele seja Deus, mas ele se faz precisar que nós amemos ele para engrandecer o nome dele e para que nós possamos ter esse ato dentro do nosso coração que nós devemos amar uns aos outros. E nesse sentido, nessa passagem bíblica, Jesus Cristo, ele nos explica que se nós amarmos ele, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o nosso Pai, que também é Pai de Jesus Cristo, vai nos amar. Então, ele dá para nós como condição para sermos amados por Deus, nós amarmos a Deus e a ele também. Então, ele diz assim, que sempre que isso acontecer, que nós amarmos ele e ele nos amar, ele vai se manifestar em nós. E o que significa essa manifestação? Ou seja, ele se vai fazer presente em nós. Ele será presente na nossa vida. Porque o amor, gente, é uma troca. Eu não posso amar sozinho e não ter esse amor de retorno. Eu preciso ter esse amor retornando para mim. Porque Jesus Cristo, ele nos ensina a amar uns aos outros. E se esse amor, ele não está retornando para mim, tem algo de errado. E assim acontece com Deus. Muitas vezes, nós queremos que Deus nos ame, e de fato ele nos ama, sem precisar que nós amemos ele. Mas para que nós possamos sentir esse amor de Deus, ou seja, para que esse amor de Deus possa ser manifestado em nós, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Porque só ele é quem conhece o nosso coração. Então, eu não posso dizer, Deus me ama, mas eu não amo ele. Tem alguma coisa errada aí. Porque o amor de Deus, eu só consigo sentir quando inteiramente, efetivamente, eu amo a Deus.
E aí, para enfatizar um pouquinho essas nossas palavras desse vídeo, eu vou ler outra passagem. A passagem que eu vou ler, ela tá lá escrita também em João, capítulo 14, versículo 23. E eu vou deixar também aqui na descrição um link que vocês possam baixar essas duas passagens bíblicas que eu acabei de ler, tá bom? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O amor de Deus por nós é algo tão belo que ele ultrapassa a existência humana. É algo que nós podemos apenas sentir. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos tocar. Então, muitas pessoas, elas acabam passando para nós a ideia de que nós só podemos sentir Deus quando nós caímos no chão, desmaiamos, quando sentimos a presença de Deus, ou então quando do nada a gente começa a chorar. E a verdade é que a presença de Deus, ela pode se manifestar na sua vida das mais diversas formas. Existem pessoas que de fato caem, desmaiam quando sentem a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela é um ato muito suave dentro dos nossos corações. Porque como antes nós víamos falando do amor, o amor, ele só acontece se existir uma comunicação, uma conversa, um diálogo. Então, a partir do momento que eu amo a Deus, eu tenho essa conversa, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Pessoas, por exemplo, que costumam namorar à distância, elas não viram a pessoa pessoalmente, mas elas se apaixonaram por alguma conversa, algum tipo de coisa que aconteceu ali no momento em que elas estavam se conhecendo. Mas o amor de Deus por nós e de nós por Ele é um ato que existe comunicação. Então, eu sinto a presença de Deus a partir do momento que eu consigo sentar, fechar a porta do meu quarto, me ajoelhar e contar para Deus o que eu tô passando, embora Ele já saiba. Mas eu preciso me comunicar com Deus. Eu preciso dentro de mim sentir a sua presença. Para que Ele, através da sua palavra, Ele possa falar comigo e me dizer qual a decisão que eu preciso tomar. Então, a presença de Deus na nossa vida, ela vai ser algo suave, algo leve, que nós não necessariamente vamos desmaiar ou chorar, mas nós vamos sentir uma paz e uma tranquilidade no nosso coração quando nós tomarmos decisões, especialmente as decisões difíceis que nós temos que tomar. Então, quando nós temos essa comunicação, Deus está presente em nossa vida. E Ele diz que vai habitar todo aquele que ama, ou seja, se você ama verdadeiramente a Deus, Deus habita em você. Você é templo de Deus. Nós somos templos de Deus. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês no dia de hoje é que nós somos templos de Deus. Deus é algo que nós não podemos ver, apenas sentir. A sua presença em nossa vida transforma a nossa vida de uma maneira que nós não conseguimos imaginar, apenas sentir. Espero que você tenha sentido a presença de Deus. E se você ainda não sentiu, é porque você não está amando a Ele. Tenham todos um excelente dia. Tchau e até o nosso próximo vídeo.